Caríssimos e caríssimas, cumprimento-os com muito afeto e sejam bem-vindos à Escola do Espírito e Tudo Muda. Gostaria, primeiramente, de agradecê-los a todos que, pela primeira vez, estão nesse curso intensivo nas redes sociais dedicado à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Nós não estamos na mesma aula, como se convém a uma escola propriamente dita, mas estamos na mesma sala, aquela sala chamada cenáculo, onde Jesus indica que nós habitemos para encontrar o Espírito Santo e fazer com que ele entre definitivamente na nossa vida. E atenção ao pensar que por esse curso ser online, ele trata-se de ensino à distância. Não. A abreviatura DAD não é didática à distância, mas dom a domicílio. Os dons do Espírito Santo superam quaisquer barreiras, confins, conexões e torna-se o Espírito Santo o nosso mestre interior. Você é a casa real e não virtual do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. É muito importante socializar a amizade divina, descobrir e atualizar todos os valores e tornar-se íntimos com o Espírito Santo, melhores relacionados com as suas ações na nossa vida. Lembro de uma velha campanha de prevenção da AIDS que dizia: se você a conhece, você a evita. Se você a conhece, não te matará. Bom, sobre o Espírito Santo, devemos dizer: se você o conhece, você não o evita e torna-o amigo do coração. Se você o conhece, ele não te mata, mas, ao contrário, te dá a vida. Com ele ou sem ele, não é a mesma coisa. Aceitar que o Espírito Santo nos trabalhe, nos faça uma obra em nós, que nos torne humanos colaboradores desse Espírito, olha, é uma experiência única e incomparável. Quem está na escola do Espírito será sempre objeto e sujeito da sua glória. Portanto, devemos aprender, crescer e deixar que esse Espírito faça na nossa vida, opere na nossa vida e termos paciência para reconhecer os frutos bons e duradouros. Portanto, continuemos a nos dedicar cada dia mais. Muitos já compartilharam o vídeo das primeiras transmissões com amigos, apresentando-lhes a Escola do Espírito. O Espírito Santo lhes agradece porque o Espírito Santo está sempre a procurar novos discípulos e novos colaboradores. Permitam-me perguntar-lhes: vocês estão repetindo o exercício espiritual assinalado ao final de cada programa? Bom, é importante progredir, melhor dizendo, muitos não progridem porque não têm método. Bom, vejamos a escola. Na escola, fomos ensinados a amar. Se não somos ensinados a amar a matemática, a geografia, não conseguiremos aprender as matérias. Portanto, é importante que se faça compreender e amar cada vez mais o Espírito Santo. Depois dessa premissa, que eu espero que seja confirmada por vocês pela sua escolha de estar aqui e que se torne uma nova ocasião para recrutar novos amigos de Deus, apresentemos o tema dessa terceira e penúltima aula que recebemos do Espírito Santo. Comecemos, como de hábito, a palavra de Jesus, com a palavra de Jesus que dá o pano de fundo do nosso curso. É o Espírito que dá a vida. A carne não serve a nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Ninguém pode provar que essas palavras estão equivocadas. Onde há Deus, há vida. A vida não pode acontecer de maneira por si só. Nenhum homem, na verdade, é dono da sua própria vida. Que homem pode dizer
que, ainda que conhecesse todo, ainda que tivesse todo o conhecimento e todo o dinheiro do mundo, que homem, mesmo assim, poderia escapar da morte, do pecado, das vicissitudes? E por isso Jesus afirma que a carne não serve a nada, ou seja, sozinhos não conseguiremos. Sem o Espírito não haverá vida plena, não haverá compreensão, jamais o valor e o privilégio de viver. Com Deus, a vida começa e continua incessantemente. Com Deus, tudo se desenvolve, se transforma, se aperfeiçoa e se renova. Com Ele, nada terá fim jamais. Nossa vida biológica termina e torna-se vida espiritual. Nossa vida humana torna-se divina. Nossa vida velha no pecado torna-se vida nova pela graça. Nossa vida terrestre tornar-se-á vida eterna. Vida. Dizemos vida e entendemos Deus porque vemos na Escritura que Ele é o Pai da vida. Jesus é a vida e o Espírito dá a vida. Repito, o Padre tem a vida e Jesus é a vida e o Espírito dá a vida. Poderia completar São Paulo, evocando suas palavras no discurso, é Ele que dá a toda a vida, a respiração e cada coisa. Atos 7:25. Devemos aceitar uma evidência histórica que é consequência imediata disto. O homem é criatura e Deus é criador. Claro, não é um ponto pacífico. Muitos rebelam-se e se pensam superiores a Deus e pensam que podem prescindir do Espírito. Porém, o designer da nossa condição de criaturas, e os fatores de toda a criação, o artista, o artesão do mundo novo, de céus e terras novos, é o Espírito Santo. Deus tem uma espécie de copyright sobre os homens e diz ao profeta Isaías: nas palmas das minhas mãos eu te desenhei, capítulo 49, verso 16. Cada um de nós, o homem, como pode responder? Bom, com as palavras do salmista a Deus Criador: eu te dou graças, fizeste de mim uma maravilha sem igual. Como dizia uma velha tradução, me fez como um prodígio, o Salmo 139, no versículo 14. E agora demos uma olhada um pouco mais aprofundada nas Escrituras. Escolhi alguns trechos, 5 trechos, dos quais colheremos o plano de Deus, exatamente, porque, como diz o título desse programa, o Espírito é o Criador que dá vida a cada e todas as coisas. Vejamos o Antigo Testamento, portanto. No meio da sua disputa com Deus, Jó recebe de Eliú essas palavras: o Espírito de Deus me criou e o sopro do Onipotente me faz viver. Livro de Jó. E aqui o salmista: manda o teu Espírito. São criados e renovados a face da terra. Livro dos Salmos 104, versículo 30. Dois profetas maiores, como Isaías e Ezequiel, nos dão duas grandes promessas de Deus, nas quais se vê Deus a trabalhar, a criar coisas novas. Ei, aqui está, eu faço uma coisa nova, agora germina, não o percebeis? Isaías 43:19. E agora Ezequiel: eu lhes darei um coração novo, colocarei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Capítulo 36, versículo 26 do livro de Ezequiel. E por último, vejamos um texto, a obra-prima de São Paulo, que nos faz entender como a criação, toda a criação, se concentra no homem e tem sido um trabalho contínuo que o Espírito
não terminará enquanto todos estejam salvos. A criação geme e sofre as dores do parto e até hoje. Também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Capítulo 8, versículo 26, São Paulo aos Romanos. Caros amigos, se entendêssemos o trabalho do Espírito Santo, o conhecimento que tiraríamos das palavras, que lemos, seriam abertos nossos olhos. A história é o canteiro do Espírito Santo e nós somos os personagens. É preciso olhos novos, porém, para ver Deus em atividade. O Espírito de Deus que está sempre criando coisas novas. Enquanto somos levados a olhar para o passado com uma espécie de déjà vu e não estamos prontos, portanto, para receber o que o Espírito está doando agora. Para isso é preciso um coração novo, um coração sem pecado, sem preguiça, para que não estejamos indiferentes às maravilhas do Espírito de Deus. Um coração amolecido ou enternecido de amor e não petrificado, para que tenhamos amor para criar, porque quem ama, cria, quem ama tem inspiração a fazer o bem, tem vontade de colaborar com o Espírito de Deus nesse grande canteiro que é a história humana, onde choram e gemem homens e mulheres, a criação, sofrendo com injustiças. Portanto, é preciso mãos novas que não tenham medo de se sujar, se for para a glória de Deus, que mãos que ajudam os pequenos, os humildes, que o Espírito Santo diz, mãos que operam como mãos de operários que mostram os calos, a prova do seu trabalho duro com o Espírito Santo. Quanto tempo desperdiçado, quantas graças perdidas, quantos carismas ignorados. O incansável Espírito Criador, mesmo com nossas objeções e com nossa resistência, realiza. Porque justamente não se rende e está sempre a nos chamar, não renuncia a nós. Portanto, nesse tempo pandêmico, quando Deus está muito acima da política, da medicina e da economia, certamente tem uma estratégia para recriar uma humanidade que foi humilhada por um vírus e que está com medo, percebendo um futuro cada vez mais adverso. Não ignorem que o Espírito já está em atividade, não deixem de evocá-lo, e quem deixa de evocá-lo está se tornando avesso ao Espírito e não seu amigo. Agora, eu gostaria de convidá-los a rezar com as palavras de uma santa mística, Santa Teresa d'Ávila. Demos voz a essa intensa oração ao Espírito Santo. Como és bom comigo, ó Espírito Santo de Deus, seja para sempre honrado e bendito pelo grande amor que sai de dentro de mim. Deus meu e meu Criador, seria possível existir alguém que não te ame? Por muito tempo eu não te amei. Perdoa-me, Senhor. E agora, como fizemos nas transmissões passadas, vamos deixar-nos aprender, deixar-nos ser discípulos do representante de Deus, Bento XVI, 2012, ano 40 do nascimento da renovação na Itália. Não esquecerei jamais a mão trêmula do Santo Padre e a alegria de ver uma grande família ao seu redor. Lembro que o Santo Padre não queria soltar a minha mão. Eu lembro que alguns dias antes, um terremoto aconteceu no Vaticano e
arrebatou um assistente direto do Santo Padre. Portanto, vamos ouvi-lo, nos fará muito bem. Convido-os a acolher o amor de Deus que se comunica conosco pelo dom do Espírito Santo, princípio unificador da Igreja. De muitas maneiras foi afirmada a primazia de Deus através da nossa simples adoração. Vocês têm procurado novas experiências, mostrando novas experiências para as novas gerações, mostrando a alegria de viver com o Espírito. Deus nos chama a cada um de nós a ser um colaborador incansável do seu projeto de salvação. Um projeto que muda os corações. Ele precisa de vós para transformar a vossa família, a vossa comunidade e a vossa cidade, lugares de amor. Estejamos com a força do seu Espírito, somos convidados a crescer em confiança e crescer no abandono da nossa própria vontade, a crescer com as nossas vocações e a tornar-se maduros na fé, na esperança e na caridade. Não vos cansei de olhar para o céu, porque o mundo precisa das orações. É preciso que tenhamos homens e mulheres que sintam a presença dos céus nas suas vidas, que façam da adoração de Deus um estilo de vida nova. Bom, a oração é o mais potente meio para comungar com o Espírito, para tornarmos-nos homens e mulheres espirituais, para sentir de maneira sempre nova a ânsia criativa e renovativa de Deus, para gozar da beleza da obra de Deus. Um breve testemunho. Bom, há 15 anos nós inaugurávamos na Sicília, recuperando uma propriedade de uma família chamada Sturzo, uma área que estava abandonada, que estava depredada, e um terreno que tinha muitas árvores, valiosas árvores. E depois de um grande trabalho, aquele bosque desorganizado tornou-se um pomar que deu frutos suculentos. E por quê? Deu frutos porque houve um trabalho duro de voluntários carcerários, houve um trabalho duro de imigrantes, e dessa forma podemos transformar, fazer história na vida de Dom Luigi Sturzo. Portanto, com algumas mãos humanas, o que pode fazer o Espírito Santo se nós nos tornamos colaboradores? Até as coisas mais impensáveis tornam-se possíveis. Caríssimos e caríssimas, antes de concluir o nosso encontro, proponho um exercício espiritual. Bom, na primavera, a natureza se acorda, existem flores. Eu gostaria que vocês fizessem uma oração para a criação. Como dizem as duas cartas Laudato Si, Fratelli Tutti, façam um exercício de ir para um lugar próximo da natureza, mesmo na zona urbana, um jardim, uma praça, e façam ou até mesmo diante de uma foto da natureza, que reflita a beleza da criação. E o exercício é adorar Deus pela obra, pela sua criação. E, por fim, pedir perdão por não termos sido bons curadores das maravilhas de Deus. Nós estamos destruindo o ambiente em que vivemos
Perdoe-nos pelos escândalos, pela pobreza, pela exploração dos pobres, por não termos sido colaboradores da obra de Deus. Portanto, uma oração de adoração e de pedido de perdão ao mesmo tempo. Façam esse exercício e sentirão no coração uma bênção, um impulso por meio dessa especial comunhão com o Espírito Santo Criador. Bom, eu sugiro que compartilhem essa transmissão e não esqueçam dos mais jovens, dos rapazes, das moças. Todos os materiais estarão nas nossas redes sociais e teremos um encontro na próxima semana para o último programa desse curso dedicado à pessoa do Espírito Santo com o seguinte título: O Sábio que Revela o Futuro. Termino rezando na cena final. Temos um outro símbolo do Espírito Santo. Tivemos a água, fogo, e hoje temos o vento. Que seja glória para o Espírito Santo e que a bênção seja um sopro de vida sobre nós. Uni-vos a esta minha evocação, que levo aos céus convosco. Ó Espírito Santo, sopro de vida, que os corpos dos mortos faz tornar a vida, hálito de vida para os seres animados, respiro do céu, brisa suave que no silêncio se abre, vento impetuoso que na tempestade se impõe. Vem sobre mim, toca em mim e me transporta a Ti. Dispersa sobre a minha vida, dispersa da minha vida cada sombra, toda a poeira e toda a dificuldade. Mostra-me a presença de Jesus, dá-me asas para voar e para aterrissar. Sopra em mim o vento de Deus. Amém.